Bem-vindos ao canal Vela na Veia. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Costa e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre preços de barco. Bora pro vídeo. Então vamos lá. Vou falar sobre a minha experiência aí e o que eu tenho visto, tá? O que acontece? O que eu acho que tem acontecido aí um boom no meio náutico, né? Igual teve aquela bolha imobiliária dos altos preços dos imóveis que subiram drasticamente de uma hora para outra. Tá acontecendo a mesma coisa agora. O fator disso eu acho, tenho quase certeza que é por causa dos canais do YouTube. Todos esses aí que todo mundo já conhece, não preciso citar nome. E tem trazido muita gente querendo, curiosidade de ter um barco e morar a bordo e tudo esse negócio aí que a mídia fica mostrando pra gente aí. E aí é a lei da oferta e da procura, né? Como no Brasil não existe quase mais estaleiro de barco novo, de veleiro novo, o mercado maior é de barco usado. Porque os veleiros novos que tem até os estaleiros aí, né, que fazem a Delta, MJ, só que são barcos para outro nível, outro público de gente que realmente tem grana e pode comprar um veleiro aí de 800 pau, 1 milhão e outra realidade. Eu acho que a grande maioria tá buscando aí veleiro de 50, 100, 200, sei lá. Cada um tem uma realidade. Mas enfim, o que acontece? Por causa a lei da oferta e da procura, né? Muita procura e pouquíssima oferta. Então, quem tem para vender, põe o preço lá em cima. E o pior de tudo, tá vendendo tudo. Tudo anuncia, vende. Então, isso aí faz o mercado ficar valorizado, né? Super valorizado. Então, o preço dos barcos tá meio fora da realidade para mim. Mas é o preço que tem hoje, é o que tem. Então, quem tá disposto e tá querendo vai pagar o preço agora no momento. E eu nem sei se esse momento, pelo que o pessoal fala aí, vai recuar, vai voltar atrás, porque o pessoal já viu que consegue vender nesses valores e estão segurando os preços aí, e eu acho difícil voltar. E cara, essa semana eu vi um negócio que eu fiquei meio que chocado. Um cara vendendo um Cruiser 23, se eu não me engano, nos grupos de WhatsApp lá. O cara falou em 100 mil reais um barco de 23 pés. Então assim, tem uns caras também meio sem noção, fora da realidade. Pra mim, né, minha opinião. Desculpa aí se você for o dono e estiver vendo. Foda-se. Eu acho um absurdo, é ridículo. Um barco que você não consegue nem ficar em pé dentro, ficar sentado, corcunda lá, 100 mil reais. Não vira. Então, o cabo é novo, a vela é nova, o piloto automático é novo. Meu irmão, isso aí é igual carro. Você pode equipar, fazer o que quiser lá, fazer mundos e fundos lá que não vai valer. Coloca a roda tal, o som tal, e você acha que vai valer mais do que isso? Não vale, entendeu? Você tem que cobrar o que... Beleza? Você tem que cobrar o que realmente vale. Um fashion passando aí. Enfim. Então, ridículo. Um barco de 23 pés aí, o pessoal hoje não tá saindo por menos aí, pelo que eu vejo, 50, 55 mil, alguns 45, mas nessa faixa de preço aí, o pessoal tem falado em 60, 65,
Barcos assim do tamanho do meu, de um 27 pés, o pessoal já tem falado em 80, 75. E os de 30, 32, 120 mil, 110 mil. Mas que eu acho sobre isso? Cara, todo barco é velho. Meu barco aqui, ó, é 78, 43 anos, 42 anos, sei lá eu. Tem coisa pra caralho pra fazer. Sempre vai ter um monte de coisa pra fazer. É velho. Estruturalmente é um barco robusto, tudo, mas tem muita coisa pra fazer. Todos os barcos que eu tenho visto entrado, todos os barcos que eu fui ver pra comprar, tudo. E assim, o preço que as pessoas pedem pra fazer as manutenções, fazer as coisas, é um absurdo, cara. Então assim, ou você tem grana e vai lá e compra, ou você faz para não ficar tão caro, que é o que eu tenho feito. Eu vou fazendo o que eu posso, o que eu sei, para não ficar tão caro. O que eu quero dizer é o seguinte: não é só o preço do barco. O cara tá pedindo 60 mil no barco. Tá, e o que mais você vai precisar fazer? Saí agora de um barco ali, de um amigo ali, ó. O cara vendendo barco, mas cara, é só de ficar meia hora no barco, eu vi tanta coisa pra fazer, que eu calculei ali no mínimo mais uns 20 conto pra deixar o barco legal. Então o cara tá pedindo 50, põe 70. Então não adianta achar que você vai comprar um barco aí de 50 pau, 45, e que é só isso e acabou. Não. Lógico que tem muito barco bem cuidado, que o cara tem amor, tem zelo, tem carinho, que estão em excelentes condições e que você vai pagar um preço X e não vai ter que fazer quase nada. Tem, mas é mosca branca. Não tá achando, é difícil. Quando acha, o cara pede um pouquinho mais caro, aí você fala: porra, o cara tá pedindo 50 pau no barco e todo mundo tá pedindo 30. Tá muito caro. Mas vai ver o que o cara tem de equipamento. É diferente desse outro que eu tava falando, que um barco de 23 pés, muito bem cuidado, show de bola, tudo top das galáxias e o cacete, sei lá, vale 60 pau no máximo, o cara pode pedir. Não, o cara pedir 100 conto. Velho, vai morder o pai na bunda, porque não rola, né? Então, é isso. Quando vocês pensarem em adquirir um barco, pense em tudo isso, tá? Não é só o preço do barco. Sempre tem que ver o restante, assim, olhar bem a estrutura, de preferência contratar um survey, um especialista aí de embarcação de veleiro, para dar uma analisada, para você não comprar no escuro e o cara fazer uma avaliação legal, e até para você poder negociar no preço, porque o cara vai chegar e falar: precisa trocar o estaiamento, precisa trocar isso, trocar aquilo, você já negocia no preço. Enfim, é uma dica aí que eu posso dar. Outra coisa, quanto que você pagou no seu barco, Rodrigo? O pessoal tem me perguntado. Então é o seguinte, o Brasília 27 hoje o pessoal tem falado em 70 mil, mais ou menos, 75, 80, eu já vi uns caras vender até mais. Um barco de 27 pés. Olha, eu depois de muita negociação com o proprietário, ele queria 65. Mas o barco não tem nada. Não tinha a parte elétrica, a parte hidráulica não estava funcionando. Enfim, vocês estão vendo aí minha saga da reforma aí. Tinha nada. A única coisa que ele tinha, estrutura boa e velas boas. Mas não é só isso que a gente precisa, né? São vários outros itens aí para ter um barco aí. Então, depois de muito, não tinha bote de apoio, porque nem para trazer do rio para cá, eu não poderia trazer ele sem um bote de apoio. Só um bote aí custa 4 pau, 3 pau, 2 pau e meio, uma bosta de um barco afundando, rasgado. Os caras tá tudo pedindo caro. Então,
eu optei por comprar um novo, tá? Depois de muita negociação com o dono, e ele foi super gente boa, ele acabou me vendendo por 54. Então, é lógico, é o que eu falei, eu tirei, né, o preço. Olha, eu vou precisar do bote, vou precisar levar ele para Ubatuba, vou precisar disso, não tem luz de navegação, não tá nem luz de navegação, não tinha nada. Então, por isso que eu falei de vocês contratarem um survey e para vocês poderem negociar no valor do barco. Um outro amigo aí do grupo de WhatsApp lá também foi comprar agora um Fast. O cara tava pedindo, se eu não me engano, 110, 120, e depois de ele contratar um profissional para avaliar o barco, o cara descobriu lá uma série de coisinhas que tinha que fazer, mas em vez do cara desistir da compra, não, ele fez uma negociação com o cara baixou o valor do barco e ele pagou lá, não me lembro quanto, mas 90 mil, enfim, ele tirou um bom valor do barco, ele vai ter que gastar, mas ele tirou do valor da venda. Então ficar bem ligado nisso tudo aí. E assim, tá cheio de barco aqui, o pessoal também tá me pedindo para dar uma volta por aqui e ver os barcos abandonados e tal, mas só para ver, porque nenhum tem aqui placa de vende-se, nada, mas tem um monte de barco aqui realmente que tá abandonado, ó, tem ali, ó, tô vendo ali, ó, acho que um 16 pés, sem mastro, tem outro ali, enfim, tem vários. Depois eu vou, como eu falei aí, o meu celular, eu fico com medo de ficar andando sozinho de bote, celular na mão e deixar o celular cair, que aí eu tô lascado. Aí não dá nem pra mim continuar fazendo os vídeos aqui pra vocês aí que estão curtindo. Vou esperar minha filha vir, eu vou ver se eu compro pelo menos uma capa de celular aí pra se molhar, não ter perigo. Eu queria mesmo uma GoProzinha, eu tinha uma que eu usava pra surfar e punha no bico da prancha, mas morreu. E agora eu não quero gastar com essas coisas, né? Eu quero gastar com o barco. Então eu vou fazendo o vídeo aí do jeito que eu posso pra vocês aí. O vídeo, o canal aqui, cara, é sem intenção nenhuma, como eu já falei. Tem gente aí com os canal pedindo dinheiro, cacete. Eu não quero nada disso, cara. Eu quero só compartilhar o conhecimento aí que eu tô tendo, a experiência que eu tô tendo com vocês. E continuem acreditando nos seus sonhos, que se eu conseguir, você também consegue. E esse vídeo foi isso aí, só falar um pouco o que eu acho aí que tá acontecendo no mercado, o valor que eu tinha pago que eu paguei no barco aí, que o pessoal tem me pedido, mas não é uma realidade esse valor não, cara. Se o barco tiver mais completinho, que não era o caso do meu, não é esse preço não, é acima de 70 pau mesmo, 65, 70 pau que os caras estão falando de 27 pés. Então fica ligado aí, cuidado para não comprar a primeira bomba que vocês verem aí e se apaixonar só porque vê tudo de cabo a rabo o que você vai ter que fazer para gastar. Beleza, meus amigos? Então o vídeo de hoje foi isso aí, espero que vocês tenham gostado e um abraço e bons ventos a todos.